Gente, apenas parte 2. Eu já estou em 35% do livro, faltam 5 horas e 36 minutos para eu terminar. E assim, meu Deus, eu parei para falar aqui com vocês porque se não tivesse escrito parte 2, eu ia e de repente acabou o livro, não tem vlog, não tem atualização, não tem nada. Porque assim como o primeiro, meu Deus, voou. Acabou a parte 1, simplesmente. Chocada. E acabou num momento que eu vou fazer uma atualização, um apanhado aqui geral, porque, gente, tenho coisas a comentar. Vou até colocar aqui o celular. Anos depois, com um ângulo horrível, tudo horrível. Mas, gente, eu preciso comentar aqui com vocês, porque senão eu vou esquecer tudo que eu já... Bastante coisa que eu já anotei aqui. E assim, será que Em Chamas é o meu favorito da trilogia? Porque a parte 1 tá só tiro atrás de tiro, mas assim, não tá acontecendo nada. A guerra ainda não começou. Eles nem voltaram pra arena, já estou adiantando aqui com spoiler, né? Porque a gente já sabe que a Katniss vai voltar pra arena, o que eu acho sensacional pro andamento, mas eu já vou chegar lá. Só que, gente, teve uma parte aqui que eu gritei, por quê? Vamos dar um contexto. O livro começa com a Katniss, eventualmente o Peeta também, o Haymitch, todo mundo ali tentando lidar com as consequências depois que você sai da arena, né? Imagina, teve um monte de gente morrer, teve que matar muita gente, tava correndo risco de vida. Imagina a cabeça, assim, né? A Katniss tá péssima psicologicamente, apesar dela estar morando ali na aldeia dos vitoriosos com a família, ela agora não passa mais fome, tem tudo que ela precisa, tá tudo muito acessível, mas ela não tem paz mental. E para piorar a situação, o romance dela com o Peeta precisa continuar acontecendo. Eles precisam manter a pose de que eles são um casal o tempo todo. A Katniss não consegue mais, ela até caça assim na floresta ainda, mas como ela não precisa mais, não é uma coisa que ela precisa ir desesperadamente. Ela vai só para se distrair, para ela ficar um pouco em paz junto com ela mesma, apesar de que agora o Gale já não consegue mais ir sempre porque ele tá trabalhando nas minas, olha que saco. E além de tudo, o Gale agora tem que fingir que é primo da Katniss e ela tem que fingir que toda a família do Gale é primo, eles têm que fingir que são parentes, porque quando eles estavam dentro da arena ainda e quando eles chegaram em 8º lugar e já tava rolando aquela coisa de romance, foram fazer entrevista com as famílias, né? As pessoas próximas da Katniss e do Peeta, tipo arquivo confidencial. E aí a Capital achou que não ia pegar bem se colocassem o Gale, um homão todo, né? Como amigo da Katniss. E aí fingiram que ele era um primo. E agora, além de tudo, ela também tem que lembrar todo o tempo que o Gale é primo dela. Então a relação deles tá um fiasco. Porque o Gale acompanhou todo esse lance, né, de romance. Ela não pode contar que é uma mentira. Então, assim, a Katniss está esgotada. E aí, o que acontece? O presidente em pessoa chega lá na casa dela para bater um papo com ela e para falar que, além de tudo, ela tá fingindo muito mal. Porque ela sempre fingiu muito mal, óbvio, porque ela não tá apaixonada pelo Peeta, não tem como. E aí ele chega lá, gente, essa conversa dela com o presidente, sério, eu gritei. Eu vou até pegar aqui as coisas que eu anotei, porque... Nossa, que diálogo sensacional. E aí, tipo, o Peeta também tá arrasado psicologicamente. A gente entende porque que o Haymitch vive bêbado, porque ele também nunca se recuperou, tipo, ele não consegue dormir de luz apagada, ele também tem pesadelos, então a bebida é o conforto dele. Quando ele tá bêbado, ele não pensa no tempo que ele esteve dentro da arena e no que a vida deles transformou após isso. E aí aqui eu marquei algumas coisas da Katniss, que ela fala que se ela pudesse escolher, ela esqueceria para sempre os jogos, mas infelizmente ela tem a turnê da vitória, ela ainda tem isso, ela tem que passar de distrito em distrito, fazendo uma gracinha, se exibindo, tipo assim, eu venci. Aí pensa, ela chega no distrito do menino lá que ela matou, o Marvel, sabe? Aí além de tudo, ela tem que lidar com isso também. E aí, gente, nessa conversa do presidente, a Katniss chega, o presidente tá lá sentado no escritório da casa dela. E aí ele é direto com ela e fala assim, eu acho que a gente pode tornar essa situação mais simples se a gente concordar que um não deve mentir um pro outro. E a Katniss, abusada, fala, é verdade, isso vai nos poupar tempo. Ela tremendo por dentro, morta de medo. Aí ele fala que não foi convencido e tal, pelo romance dela com o Peeta. E aí ele fala assim, infelizmente, nem todo mundo foi enganado pelo seu ato dramático, que foi aquilo dela fingir que ia comer as amoras, não sei o quê, porque não ia aguentar viver sem o Peeta e tal. E aí ele fala que isso deu uma
sacudida no clima dos distritos. E que em vários deles as pessoas viram aquele ato da Amora não como um ato de amor, mas sim como um desafio. E se uma garota do distrito 12, logo esse é ele que fala, tá? Pode desafiar a capital e escapar incólume, o que os impedirá de fazer o mesmo? Ou seja, o pessoal da capital que não tá pensando em nada, porque, né, são privilegiados, viram tudo como, meu Deus do céu, ela não conseguia viver sem ele, pensou até em se matar na arena. Só que nos distritos a coisa se transformou assim, se transformou não, né? Criou ali uma sementinha, a parte 1 inclusive chama As Fagulhas, ou só Fagulhas, vou confirmar e deixo aí na tela, porque realmente criou uma fagulha. Os distritos estavam ali ano após ano, mandando suas crianças pra arena e tal, sem nada acontecer, e de repente, aquele ato que foi impensado, a Katniss estava pensando mais na sobrevivência, para as pessoas dos distritos, isso foi tipo, opa, olha o que aquela menina conseguiu fazer. Ela desafiou a capital. E aí o presidente tá lá por isso. E aí ele tá lá falando pra ela que levante leva a revolução, que se as pessoas ficarem muito alvoroçadas, elas podem se sentir também muito poderosas pra tentar desafiar a capital. E ele vai falando várias coisas pra ela, e uma das coisas que ele fala, que se as pessoas acharem que eles têm condições de enfrentar a capital, só acharem, todo o sistema desmoronará. Aí a Katniss responde, sabe o quê? Nossa, seu sistema deve ser muito frágil mesmo, se um punhado de amoras pode derrubá-lo. Gente, ela fala isso com o presidente. Aí ele fica quieto, olhando pra ela. Mas, tipo assim, esse diálogo aqui é sensacional. E aí, gente, a revolução, ela tá aqui como em todo momento, nas entrelinhas aqui. Porque aí o presidente fala com ela assim: Katniss Everdeen, a garota em chamas, você acendeu uma fagulha. Cara, é simplesmente um ato, é uma coisa. Às vezes a rebelião tá ali só esperando pra acontecer, mas eles precisavam de alguém pra poder dar o start naquilo. E eu não tô falando de uma Katniss tuiteira que fica lá tuitando, vamos fazer revolução, vamos pra rua, e não faz porra nenhuma. Eu não tô falando dessa militância fajuta. Eu estou falando exatamente desse trajeto que a Katniss percorreu aos poucos, sem querer, sem planejar, sem fazer nada. Ela passa a ser uma cara para uma revolução que nem começou, mas o ato dela, o fato dela ter desafiado a capital, mesmo que sem querer, talvez, só talvez, porque ainda não começou nada aqui, são só fagulhas, pode levar as pessoas a acreditarem que elas também podem fazer o mesmo. E isso já tá causando um incômodo, um transtorno, já tá dando um barulho ali. E aí outra coisa que o presidente fala com ela, pergunta, se referindo ao Peter, ele fala, como está o amor da sua vida? Aí ela responde, ele tá bem. E o presidente, em que momento ele se deu conta do grau exato da sua indiferença? E, gente, é isso. Não é que a Katniss é indiferente, é porque ela nunca amou o Peter. Isso aqui, o presidente sabe que é caô. Ele não foi convencido e ele tá ali exatamente por conta disso. E aí ele tá ali por conta de outra coisa também. A Katniss, ela tá muito feliz. A única coisa de bom, o único raio de felicidade que ela tem na vida é que o Distrito 12... por eles terem sido vencedores, durante um ano eles vão ganhar uma parcela de tudo que eles ganham. Uma parcela não, né? Vai ser... eles vão ter direito a ter comida. Eles não vão passar fome durante um ano por eles terem sido vencedores. E aí, um belo dia ali, quando o Ellie e o Gale tinham voltado da caçada, eles conversando, o Gale foi e deu um beijo nela. Porque o Gale tá com essa gracinha de que, tipo assim, a Katniss tem que escolher entre ele ou o Peter, e ele acha que a Katniss tinha que saber que ele sempre gostou dela e tal. E o presidente, ele não explica como, mas ele teve acesso a esse beijo. Ou seja, se antes ele já não estava acreditando, agora então... Mas aí o que a Katniss pensa? Que ele acha que a Katniss e o Gale estão indo pra floresta pra se beijar. Ela desconfia que ele não tem acesso a que ela vai pra floresta pra caçar, pro Gale sustentar a família, até porque isso é contra a lei. Então, se ele soubesse disso, ele já ia ter dado um jeito de punir o Gale. Ele acha que eles estão indo lá pra se pegar mesmo na floresta e que isso pode cair muito mal se o pessoal da capital também descobrir que não tem romance nenhum entre os amantes desafortunados. E aí ele fica sabendo desse beijo e fala pra ela, agora, queridinha, na hora que você for fazer a turnê da Vitória, além de convencer a todo mundo
que vocês estão realmente apaixonados, que não resta dúvida que aquilo ali não foi um ato de rebeldia, foi um ato de amor, você vai ter que convencer a mim. Ou seja, o presidente ia estar assistindo para ver se ele se sentiria convencido com o relacionamento dos dois. Ou seja, ferrou, né? Porque ele já sabe que é mentira. E se ele não for convencido, ele ameaçou o Gale, mas assim, a ameaça estava implícita que ia haver consequências para toda a família. E a Katniss já tá tão de saco cheio dele nessa conversa que ela fala: por que você não me mata logo, cara? E acaba logo com isso. E aí, novamente, ele fala que isso iria cair muito mal. Agora a Katniss e o Peeta são os rostinhos queridinhos da capital, o romance deles é tudo, nananã. Ia dar muito na cara e ia só atiçar mais as pessoas, porque eles iam ter certeza que a Katniss era uma ameaça. Então eles iam ter certeza que se a capital se sentiu ameaçada pela Katniss a ponto de ter matado ela, eles podem ir pra cima. Então, assim, tá uma ponte muito fina, assim, uma corda muito bamba. Gente, muito bom, porque fica nas entrelinhas. E aí, quem leu A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes e também viu meu resumão aqui no canal, já viu que a Lucy Gray e o próprio Snow, eles iam num lago que tem ali bem no meio do Distrito 12. E, por coincidência, a Katniss também ia nesse mesmo lago com o pai dela. Isso é importante aqui nessa história, porque, inclusive, a casinha onde a Lucy ficou com o Snow tá lá ainda de pé. E aí, gente, outra coisa que eu esqueci de comentar. Esse vídeo fica quase um resumão, né? Mas eu gosto de ir comentando, que eu também vou me lembrando da história. Esses são os anos do Massacre Quaternário. O que significa isso? A cada 25 anos, em comemoração a quando a capital ganhou a rebelião, acontecem uns jogos especiais, tipo uma edição plus dos Jogos Vorazes. Então, a cada ano tem o sorteio de alguma coisa. Por exemplo, no do Haymitch, ao invés de serem sorteados 2 tributos, foram o dobro. E assim sucessivamente. Como já tem 74 anos, aconteceu isso só, vai acontecer pela terceira vez. Uma foi com o Haymitch, aí depois teve outra, e agora, ou foi antes? Gente, eu sou péssima de matemática. Eu sei que é a terceira vez que vai acontecer, porque os jogos vão completar 75 anos. Então, eles não sabem, pode acontecer qualquer coisa, se chama Massacre Quaternário. E ainda tem isso na mente da Katniss, porque esse ano ali o Peeta vão ser mentores. Então, tipo assim, eles vão ser mentores nos jogos, como se já não fosse horrível o suficiente. Ainda vai ser uma edição, tipo, melhorada, sendo que a edição normal já é uma carnificina. E aí, a equipe de preparação tá lá na Aldeia dos Vitoriosos pra arrumar ela pra turnê. E aí, eles acabam comentando com ela assim, a F, aquele pessoal lá, tipo, nossa, Katniss, você não tá se sentindo muito sortuda de logo nesse ano que os jogos vão ser diferentes, você vai ser mentor? Gente, que sorte é essa? Que tipo... Cara, o pessoal da capital, é nessas pequenas coisas que a gente vê o quão eles são... sei lá, eles vivem uma outra realidade, literalmente. E aí outra coisa que eu acho legal, que a Katniss até fala que na hora que ela escuta essas coisas do pessoal lá da capital, ela releva, porque ela fala assim, quem sabe quem eu seria e sobre o que eu falaria se tivesse sido criada na capital. Talvez a coisa que eu mais lamentasse também fosse os trajes de pena na minha festa de aniversário. Eles são tão fora da realidade, mas também não tem nem como culpar eles, porque aquilo é tudo que eles conhecem. Esse comentário da pena foi porque um dos estilistas ali estava chateado, porque ele fez uma festa e pediu para todo mundo ir vestido de pena, e aí não foi uma boa ideia, que estragou a festa dele. A Katniss, cheia de coisa na cabeça, tem que escutar isso, sabe? Mas aí tem horas que ela tenta relevar. E aí o Peeta, tadinho, o Peeta tá ali tentando também lidar com tudo, sabe? Ele também tem muitos pesadelos, mas ele faz umas pinturas a respeito dos jogos. Ele já aceitou que Katniss não tá apaixonada por ele, talvez nunca vai estar, mas ele tá sempre ali ajudando ela. O Peeta, ele é muito fofinho. Ele ajuda ela durante os pesadelos, ele conversa bastante com ela, ele releva, ele não se estressa. Só que o que acontece? A Katniss não contou para o Peeta dessa ameaça do presidente. Ela contou somente para o Haymitch. E chegando no Distrito 11, acontece uma coisa, e aí o Peeta fica puto, porque o Peeta acabou falando uma coisa que não deveria, sendo que porque ele não estava sabendo dessa ameaça do presidente, ele acabou estragando tudo. Só que outra coisa que acontece aqui, que fica muito nas entrelinhas, esse negócio de revolução, é que quando eles estão lá no palanque e tal, falando, a Katniss está de frente para a família da Rue, uma coisa horrorosa, porque como que você olha para a cara da família da menina que estava ali junto, que você não conseguiu salvar? Uma coisa horrível, uma tensão. E aí, um senhor que tá no meio ali do pessoal, da população, ele faz o assovio da Katniss e todo
todo mundo faz o sinal, assim. Eu até anotei aqui que, gente, símbolos têm muito poder. Esse sinal que eles fazem com o dedo, é assim ou assim? Acho que é assim. Esse sinal que eles fazem com o dedo carrega um poder gigantesco. Para se fazer revolução, geralmente é o contrário do que as pessoas pensam, que é ir pra rua, quebrar as coisas, gritar e ficar pelado, ficar fazendo gracinha no Twitter, né? Os revolucionários da nossa época acham que é só ir no Twitter, digitar lá um tweet e pronto, sou revolucionário. E não é bem assim que funciona, e por que eu gosto tanto de Em Chamas? Porque apesar de ser um livro voltado para o público jovem, é muito sério, é muito forte, porque é um símbolo, é um gesto. É tanto que esse senhor depois atiram na cabeça dele e dá maior confusão ali. A Katniss sabe que tá acontecendo alguma coisa, não tá no poder dela impedir. As pessoas acham que ela tá ali se portando daquela forma porque ela é a cara da revolução. E aí ela até fala, meu Deus do céu, agora eu tô ferrada. Se o presidente estiver assistindo, o que ele vai pensar dessa saudação pública à garota que desafiou a capital? E é isso, gente. Eles sabem que tá sendo tudo transmitido. E ainda assim, pela Katniss estar ali, o símbolo da revolução tá ali. Então isso dá um gás para as pessoas. Eles não se importam muito com as consequências, desde que a mensagem seja passada. E aí, nesse momento, o Peeta fica revoltado da Katniss não ter contado para ele o que aconteceu. Mas aí ela se desculpa e promete que agora eles vão fazer o melhor possível para tentar convencer todo mundo de que, tipo assim, não é revolução, é amor e pronto, acabou. E aí o que eles decidem? Se casar. Porque aí as pessoas vão saber que eles estão sempre juntos e tal, mas é tipo assim, gente, você tá vendo que não convence, nem eu falando aqui, não convence, não adianta. Pro pessoal da capital pode ser o suficiente, mas pros distritos a fagulha já tá ali para ser acesa. Então tá difícil pra Katniss e tá difícil pro presidente também, porque pra apagar essa faísca vai ser muito difícil. Tem um momento aqui que o Haymitch fala que realmente escolheu a Katniss para sobreviver na arena, por isso que ele não mandava nada pro Peeta e por isso que ele tentava ter aquela forma lá de comunicação com ela, de mandar as dádivas quando ela beijava o Peeta e tal, porque eles se entendem. O Haymitch e a Katniss, eles realmente se entendem assim nessa coisa deles de ver a vida de outro jeito, de não ser tão Peeta, de não serem tão apaixonados, de fazer o que tem que fazer e pronto, acabou. E eu acho essa cena bonita dele falando que realmente escolheu a Katniss pra sobreviver dentro da arena. Apesar de ser muito triste pro Peeta, também mostra a coragem do Haymitch. Ele gosta do Peeta, ele não gosta da Katniss, ele já deixou isso claro, mas ele escolheu ela pra sobreviver. Pra vocês verem que o Haymitch, ele faz o que tem que ser feito. O papel dele não é gostar de ninguém. Ele gostar do Peeta não ia fazer com que ele ficasse lá fazendo todos os esforços, sendo que ele meio que sabia que no final quem ia sobreviver era Katniss. Ele tinha que apostar em alguém. Para ele conseguir mandar as coisas para dentro da arena, para conseguir patrocinadores, não é sobre quem ele gostava, é sobre quem ele achava que teria a chance. E não é brincadeira os jogos. E aí, chegando lá na capital, eles fazem então o que o Peeta faz o pedido para ela ao vivo, no programa do Caesar Flickerman, pergunta se quer casar com ele. E aí a capital fala, meu Deus do céu, meu casal. E eles vão se casar. E aí tá, tudo bem. Só que o presidente, ele tá cagando pra ele esse pedido de casamento. Ele fala que não foi convencido, que não deu certo. E aí acho que a Katniss perde a paciência com ele. E ela fala, ai gente, então, ó, se você não foi convencido, o problema é seu. Eu não quero mais saber, já que você me ameaçou, então vamos pro plano B. Que aí ela pensa, lá no primeiro livro, o Gale sempre falou com ela a respeito deles fugirem. E ela nunca levou isso muito a sério. Só que agora, gente, acabou as chances dela. O presidente já falou que não foi convencido, então o que ela vai fazer? A única chance que ela tem é tentar fugir. Antes de terminar a turnê, ainda tem mais uma coisa importante. Quando ela vai lá na casa do prefeito e ela vê naquela televisão lá, parece que é um informativo que só o prefeito tem acesso, mas como ela tava indo lá pra ver a amiga, a Madi, que foi quem deu o broche pra ela viu, é tipo uma intranet, sabe? Tipo um comunicado, e aí ela viu que ocorreu um levante de fato no Distrito 8. Não era pra ela ter visto, mas foi tipo um comunicado na televisão que era pro prefeito ter visto. E aí ela descobriu isso. O que ela pensou? Ferrou. Agora eu vou ter que fugir mesmo. Aí ela vai lá na floresta e tal, tenta conversar com o Gale. E aí o Gale fala, beleza, vamos fugir. Só que o Gale, gente, pelo amor de Deus, sabe? Ele fica putinho porque a Katniss fala que vai levar o Peeta junto. Aí ele se estressa lá e tal. Mas a Katniss acaba, pra ele acordar, ela acaba se estressando e fala, meu filho, não é sobre amor, não é sobre quem eu vou escolher, é sobre sobrevivência. Já aconteceu o levante no Distrito 8.
Ela não pensava em falar isso, mas a partir do momento que ela fala isso, o Gale fala o quê? Teve um levante, então, tipo, então é possível, então eu não vou mais fugir. Aí ele vai embora. E nisso ele tava com o peru selvagem, eles estavam caçando. E aí a Katniss fala, então vou falar pro Pita e pro Hamlet, quem quiser vai vir comigo e vamos fugir. E outra coisa até, gente, eu faço cada anotação. Eu escrevi aqui, ferrou pra vocês, no porque o tordo, que é o broche da Katniss, ele virou o símbolo. Então vocês vão vendo aí, que são pequenos atos, são pequenos símbolos, são pequenas atitudes que fazem a faísca ir acendendo e virar uma chama que de repente vira um incêndio. Então o tordo já é marca registrada. Aí depois que eu anotei isso que eu vi que ela fala aqui, só consigo imaginar o quanto isso não deve estar levando o presidente Snow à loucura. E o que aconteceu antes, quando ela estava lá na capital ainda na festa, no final da turnê, ela encontrou o idealizador dos jogos, o novo, né, no caso, porque o Seneca Crane morreu. E ele mostra pra ela, eu acho sensacional, um relógio de bolso com um tordo no meio. Isso depois a gente sabe que é muito importante, mas tipo assim, como ele é idealizador do jogo, a Katniss caga, ela não quer nem ficar perto dele, porque é o cara que cria todos os horrores ali de dentro dos jogos, né? E aí, quando a Katniss vai embora pra ir lá falar com o Pita pra eles fugirem, o Pita fala, beleza, eu vou. Eles ouvem uma confusão na praça e o Gale simplesmente tá sendo chicoteado, porque ele foi encontrado com um peru selvagem. Mas o que que tá rolando? Tá rolando uma coisa também ali no Distrito 2, mandaram pacificadores novos, queimaram o prego, que era o mercado negro, vão voltar a eletrificar cercas, trocaram todos os pacificadores que eram bonzinhos e faziam comércio com a Katniss, que deixavam as coisas correr, digamos assim, que soltas. Até porque quando eles foram fazer a turnê, a Katniss viu que nos outros distritos não é bem assim. As coisas lá são muito piores, você não pode pisar fora da linha nem um segundo. E no Distrito 12 a corda era mais frouxa. E agora não tá mais desse jeito. E aí, pra completar, a Katniss fica tão puta. E aí o Pita também não quer mais fugir. Realmente não vai rolar mais esse plano de fuga. O Hamlet até fala que é um absurdo pensar que isso daria certo. E aí a Katniss tá tão chateada com o que aconteceu com o Gale. E aí ela decide que ela não vai fugir coisa nenhuma. Porque a capital já condenou ela e já condenou a família dela muito antes dessa ameaça, o tempo todo que elas passaram quase morrendo de fome, o pai dela sendo explodido dentro das minas, já era ameaça o suficiente, ela sempre foi ameaçada pela capital. Isso que o presidente Snow fez, ele só falou diretamente com ela, mas de uma forma ou de outra a capital sempre condenou as pessoas do distrito à morte, todo ano tendo que passar por isso, de colheita. Então ela escolhe a rebelião, ela não sabe como ela vai fazer, ela não sabe, ela simplesmente escolhe não fugir naquele momento. E além de tudo, gente, por que eu falo que não adianta a gente só militar e não fazer nada? Porque aqui a gente vê claramente, eu espero que os jovens que leiam Em Chamas, eles consigam entender que aqui é o seguinte, a Katniss é a cara da rebelião. As pessoas já se sentiram motivadas a lutar com isso, e mesmo assim não é tão fácil, porque no próprio Distrito 12 as pessoas estão tentando manter distância da Katniss, do Pita, do próprio Gale, depois do que aconteceu com o Gale, depois que ele foi chicoteado, depois que vieram novos pacificadores. As coisas no distrito estão difíceis e assim, se fosse tão fácil, era só todo mundo dos distritos irem pro meio da praça e começar a porradaria com os pacificadores, não é? Mas não, eles estão se mantendo afastados. Quando eles veem a Katniss andando por aí, eles já ficam longe. É tipo assim, eu não vou ficar perto de quem tá causando a confusão. Então, se fosse tão fácil assim, fazer levante, fazer guerra, era só a Katniss falar, gente, vem, vamos começar aqui a pancadaria. E não é assim, então as coisas são devagar. E apesar dela ser a cara da rebelião, nem ela sabe o que fazer. Porque não é simples, ela não sabe se ela começa a desafiar o presidente, ela não sabe se ela vai até essas pessoas que estão virando a cara pra ela simplesmente não sabe. Decidir lutar, decidir não fugir, não quer dizer que a porradaria vai começar, não. Quer dizer que o negócio vai ficar ainda mais complicado. A gente vai acabar aqui a parte 1 com a Katniss, nossa, com a cabeça cheia, e aí ela vai lá nesse lago, aonde ela ia com o pai dela, porque ela acha que é a última vez que ela vai ver o lago. Ela tem certeza que o presidente vai dar um jeito de matar ela a qualquer momento, de prender ela. E aí ela chega lá no lago e alguém aponta uma arma pra cabeça dela. Ela não tá prestando muita atenção. E quando ela olha pra trás, é um pacificador. Só que aí outra pessoa grita, não faz isso. E aí esse pacificador mostra pra ela o quê? Na mão, um tordo. É tipo que ela fala que é tipo um biscoito, tipo um pãozinho com
contorno desenhado, ou seja, o símbolo. Então, a gente já deduz que é uma pessoa com roupa de pacificador e agora a gente tem que descobrir quem é, porque acaba assim, simplesmente. E aí, gente, tudo que eu falei aqui pra vocês, eu vou tirando as minhas opiniões a partir disso, né? A fagulha tá acesa, mas não é tão fácil assim lutar. Não é tão simples quanto se parece, tipo, ai, vamos desafiar a capital. E, nossa, eu acho sensacional. Eu acho sensacional esse ritmo rápido e ao mesmo tempo lento das coisas acontecerem. Vocês viram que muita coisa aconteceu e ao mesmo tempo pro pessoal do distrito ainda nada aconteceu, tá só começando. O presidente lá na capital, pra capital também tá tudo bem, essas coisas estão acontecendo debaixo dos panos. A capital só pensa no casamento da Katniss com o Pita, só que a Katniss e o Pita eles estão tipo assim, vivendo um pesadelo, a capital sequer sonha e o presidente já tá pensando lá na frente. Os levantes só não acontecem em todos os distritos porque os distritos não têm comunicação entre si. Mas imagina se um ficasse sabendo do que o outro está fazendo. Parece que os levantes aconteceu no 8, no 3 e no 11, pelo que eu me lembro, eu devo ter anotado ali. E já são 3 distritos. Imagina se os outros ficam sabendo. Então, realmente, a Katniss não conseguiu apagar a fagulha coisíssima nenhuma. E se na capital o casamento tá dando o que falar, nos distritos esse casamento só foi a confirmação que eles precisavam. Vamos lutar e vamos lutar. E aí agora que eu me lembre, vai acontecer o sorteio, né, do novos jogos, do Massacre Quaternário, mas eu vou aqui pra parte 2 e venho falando com vocês. Mas vocês já podem perceber que eu tô amando. Esse aqui, o Em Chamas, ele é bem mais político que o primeiro, porque eu acho que no primeiro, nos Jogos Vorazes, a gente tinha que entender de fato o que é os jogos, pra agora aqui a gente entender como o mecanismo por trás disso funciona, como essa atitude da Katniss vai causar rebelião, por que não fizeram rebelião antes, porque assim, não adiantava nada, os jogos não deixam de acontecer todos os anos, então todos os anos sempre tinha um vencedor, tal, cada um ia para sua casa, fazia a turnê, só que pela primeira vez, esse ato da Katniss foi visto pelas pessoas como, será que a gente tem alguma chance? Será que pode haver aqui alguma esperança? Porque nas outras vezes não tinha o que fazer, era tipo assim, ia começar uma rebelião à toa, porque só tinha um vencedor e pronto, a pessoa ia lá e lutava até a morte, vencia e voltava para casa. Agora aqui, com esse ato da Katniss com as Amoras, é que realmente aconteceu alguma coisa. Então a gente precisava absorver como são os jogos, como é a capital, o que rola e que não tem como lutar contra isso, e a gente precisava entender também que a Katniss não rebelou à toa e porque ela quis. Foram as consequências que levaram a esse ato dela. Foi um erro da própria capital também, do próprio Seneca Crane. Eu acho que o Seneca que foi quem causou tudo isso, porque foi ele que aceitou fazer esse negócio de 2 vencedores, foi ele que criou a narrativa do romance. Então, assim, ninguém planejou nada, então seria muito diferente se a gente já começasse com a Katniss, tipo assim, vou para a arena, vou desafiar e vou fazer isso, vou fazer aquilo. A história não teria a menor graça, porque essa parte da política é assim que vai caminhando as coisas, não é simplesmente alguém chegar lá e decidir e vamos pra guerra e tal. Acho que é por isso que tantas histórias caem tanto na mesmice, porque as autoras às vezes escrevem umas personagens que acham que é só ir lá e começar a guerra e pronto, acabou, sabe? Sendo que não é bem assim, aqui as coisas são muito intrincadas, o buraco é muito mais embaixo, as coisas ficam muito nas entrelinhas e eu acho esses personagens maravilhosos, o Pita também, todos eles fazem parte aqui dessa engrenagem, o Gale, apesar de ser meio abaquinha às vezes também, o próprio Pita, porque o Pita é quem tem a palavra, é quem sabe encantar as pessoas no vídeo, ele sempre é gentil e tal, só que isso, pra ser a cara da rebelião, não dá. A Katniss, que é uma pessoa tida como sem graça, não tem nada de simpatia nela, ela não é aquela bonequinha e tal, ela é a cara da rebelião. Apesar de nunca ter pensado nisso, apesar de não saber o que fazer, mas são nas atitudes, né, nos símbolos, tudo na Katniss montou ela pra ser a cara da rebelião. E é isso, gente, eu vou pra parte 2, eu espero ler agora bastante aqui, que eu tô bem empolgada. Eu vou deitar aqui pra eu já começar a parte 2, porque daqui a pouco, quando eu chegar, daqui a pouco, sei lá, não sei, em 2 horas eu tô na parte 3, porque faltam 5 horas pro livro acabar. E agora a gente vai começar aqui com o massacre, a gente vai descobrir quem é essa pessoa que tava ali no meio do lago, que a Katniss encontrou. Não lembro muito bem quem são. Tenho uma ideia,
Mas é isso, gente. Tô muito empolgada. Gente, babado urgente. Eram duas meninas que estavam na floresta do Distrito 8, fugiram do Distrito 8. As coisas estão mais puxadas que nunca no Distrito 8. E aí as meninas contaram pra ela que tá havendo rebelião mesmo. Que o casamento dela, o dia do pedido do noivado, né, no caso, foi só uma desculpa para todo mundo estar na rua ao mesmo tempo, porque toda a transmissão da capital eles são obrigados a assistir. E foi lá que começou, mas deu tudo errado, porque em 48 horas o distrito já tinha sido tomado, vieram muito mais pacificadores, mas assim, a guerra tá rolando e elas estão tentando fugir pro distrito 13. E aí a Katniss descobre, mas ela não acredita muito que talvez o Distrito 13 não tenha sido destruído. As meninas falaram isso pra ela, que elas têm essa suspeita. A Katniss no começo acredita, mas depois ela fica pensando, gente, não tem como, é impossível. Mas as meninas falaram pra ela que perceberam isso porque sempre quando passa o filminho lá no dia da colheita, mostram uma tomada do Distrito 13 e para elas é sempre a mesma tomada, porque parece que tem uma asa de um pássaro e todo ano eles mostram a mesma coisa. E que elas acham que o pessoal do Distrito 13 vive do Distrito 13, nossa, dicção tá de milhões, né? Vivem no subterrâneo, porque antigamente a capital contava que eles produziam grafite, mas elas desconfiam que eles produziam arma nuclear, ou seja, eles podem ter ameaçado a capital e a capital deixou eles em paz para não serem bombardeados. E aí a Katniss não acredita muito nisso, mas ela ajuda elas e tal, porque essas meninas elas perderam todo mundo na fábrica que explodiu no Distrito 8, porque a capital explodiu a fábrica, porque foi lá que começou um burburinho, sabe, de levante. Mas aí a Katniss chegou a uma conclusão aqui muitíssimo interessante. Ela deixa as meninas lá e volta pra casa, né? Tá voltando pra casa dela. E aí, gente, ela chegou à conclusão de que o presidente Snow tentou enganar ela mais uma vez. E faz muito sentido, porque aqui, ó, deixa eu até lembrar. Começou os idiotas buzinando. Gente, eu sou muito contra a buzina, cara, porque não adianta. Se tem um monte de carro na sua frente, um monte de carro atrás, o que vai adiantar buzinar? Seu carro vai voar para passar por cima? Sabe? Que ódio, que ódio. Eu acho que buzina tinha que ser proibido, os carros tinham que vir sem buzina. Tudo bem que a buzina às vezes serve para segurança, né? Mas, ai, pelo amor de Deus. Mas enfim, a Katniss para e pensa assim, gente, se essa situação já tá acontecendo desde que eu estendi as amoras, aliás, essa situação já tá acontecendo desde antes de eu ter estendido as amoras. Lembra que eu falei que uma revolução não começa assim? E o presidente já devia saber que, assim, já tava o pessoal, né? O pessoal nunca esqueceu como a capital tratava eles, mas eles sempre, né, achavam que não tinham o que fazer. A partir das amoras, o negócio começou a esquentar. Só que com amora ou não, ela até falou aqui, ó. Eu ter estendido as amoras foi a fagulha, mas não havia como controlar o fogo. Porque mesmo se a Katniss tivesse morrido naquela hora, se ela tivesse explodido ali na hora da amora, conforme o presidente queria que tivesse acontecido, a fagulha ia continuar crescendo. Eles só precisavam de uma desculpa, eles só precisavam que aquilo ali tivesse acontecido para eles terem a certeza de que, tipo assim, então é possível desafiar eles. E aí ela fala que isso era obviamente para me distrair e para impedir que eu fizesse mais alguma coisa. Ele já sabia que não tinha como parar. Então ela casar, ela ter filhos, ela sei lá, se desmanchar de amores pelo Peter não ia adiantar nada, mas ele tinha que fazer ela acreditar que ia adiantar, porque senão ela poderia piorar o que já estava acontecendo. Esse velho é muito safado. E aí também para entreter as pessoas da capital, porque as pessoas da capital acham que tá tudo bem, que é casamento e tal, e que é amor. Mas e se a capital descobrisse que estava acontecendo alguma coisa nos distritos? Então, assim, ele usou a Katniss também para um bem maior. Tipo, o presidente, ele também não é burro, ele não é um personagem que tá aqui por nada, ele não é burro, ele é até muito inteligente. Ele já tava mirando lá na frente. Ele não quer, não é do interesse dele que tenha guerra, que tenha rebelião, nada disso, é do interesse dele manter o poder.
E aí, quando a Katniss está indo embora, o que aconteceu? A cerca tá ligada em alta tensão. A cerca que nunca ficou ligada, que ela sempre usava para entrar na campina e para passar para campina e entrar na floresta. Lembra? A cerca está ligada. Gente, eu tô passada. É um capítulo melhor do que o outro. Agora eu tô no capítulo 11 da parte 2 e vamos ver como que ela vai sair aqui da floresta com essa cerca eletrificada. Ferrou muito. Gente, é sobre isso. Katniss vai voltar para a arena. O massacre quaternário. Gente, o presidente, ele é muito filho da puta, né? Tá na cara que isso foi manipulado. No aniversário de 75 anos, para que os rebeldes não se esqueçam de que até mesmo o mais forte dentre eles não pode superar o poder da capital, o tributo masculino e o tributo feminino serão coletados a partir do hall de vitoriosos vivos. Ou seja, todo mundo que já venceu nos Jogos Vorazes das outras edições, é que vão ser sorteados. Mas no Distrito 12 só tem a Katniss de feminino, de mulher. Os outros dois são o Pete e o Haymitch. Ou seja, não tem nem que fazer sorteio. Ai, gente do céu. Ai, que nervoso que me dá. Mesmo eu sabendo o que vai acontecer. Tudo manipulação. Às vezes, Jogos Vorazes se parece tanto com a vida real que dá raiva, sabe? Antes disso aqui, estavam escolhendo o vestido de noiva da Katniss, parece que a capital que votou nos que eles mais gostaram, e aí a Katniss sequer experimentou os vestidos antes, mas assim, editaram o negócio do dia pra noite como se eles tivessem escolhido. É muito semelhante com a vida real. A gente mesmo tá sempre manipulando as coisas para postar em stories. Por exemplo, esse vídeo, ele vai ser editado para postar. Claro que esse é um exemplo, tipo, muito... É nada a ver esse exemplo. A gente tá sempre manipulando as coisas a todo momento. E o quão perigoso isso é quando tá rolando esse tipo de situação. Porque o governo, a entidade que tá no poder, ela pode a qualquer momento manipular tudo. Principalmente nesses tempos que a gente vive, de tecnologia, as próprias pessoas também se deixam ser manipuladas. Ah, eu acho genial. Eu sou muito paga-pau de Jogos Vorazes. Pelo amor de Deus, simplesmente cheguei na parte 3. Gente, eu cheguei na parte 3, mas essa parte 2 aqui, vocês não estão entendendo. Os capítulos 17 e 18, nossa, gritos e mais gritos. Eu acho que Em Chamas é o meu livro favorito. Nossa, esses últimos capítulos da parte 2 do massacre, gente, ferrou muito pro Snow, ferrou demais. Eu tava aqui pensando, se da primeira vez que eu li, eu não achei boring esse negócio deles voltarem pra arena. Porque a partir do momento que eles descobrem que vão ter que voltar, é tudo muito igual ao primeiro, porque é a mesma coisa deles irem para a capital, ir para o centro de treinamento e fazer as entrevistas, tudo, só que tá tudo desmoronando, porque os vitoriosos estão putos. Esse negócio de todo mundo tá muito inflamado, né, com essa coisa de revolução, o presidente tá muito ferrado, porque ele jamais imaginou o que ia acontecer. Eu acho que ele não tinha como prever, ele perdeu o controle total. Porque, além da Katniss e do Pita, óbvio que fizeram uma coisa, inventaram que a Katniss estava grávida. Gente do céu, eu não tô nem sabendo, assim, organizar os meus pensamentos, porque essa parte 2 termina com o Cinna, o estilista da Katniss, sendo, tipo, quase morto na frente dela antes dela entrar para a arena. E aí essa parte que eu marquei aí, que eu mostrei para vocês, termina com ela entrando na arena e ela vê que é água. E aí ela pensa, na água não é um lugar para uma garota em chamas. Ai, gente, nossa senhora, é muito igual a parte 1, esse trecho deles tendo que fazer esse pré-arena, mas também é totalmente diferente, porque os ânimos estão muito acalorados. Eles chegam, né, na capital. Gente, eu simplesmente acordei e tô lendo e já cheguei na parte 3, só que eu preciso levantar e eu queria continuar lendo, porque, meu Deus do céu. Deixa eu ver o que eu marquei aqui, porque eu marquei tanta coisa. E aí, gente... Cara, a parte política de Em Chamas é muito sensacional. Um governo como o da capital, que detém o poder nas mãos, ele também caminha na corda bamba, porque ele pode subjugar, sim, os distritos, mas ele também tem que ficar de olho nas pessoas da capital. Porque, como eu sempre digo, as próprias pessoas da capital também são vítimas do próprio governo, apesar delas estarem no privilégio. Mas a partir desse momento que essas pessoas também começam a perceber que tem alguma coisa de errado, que você pode manipular elas até certo ponto. Só
Só que chega um momento que até pra elas é demais. E aí chegou nesse momento aqui na entrevista. Primeiro que tem uma coisa que a autora coloca aqui sensacional. A capital cria os vitoriosos, a capital dá o entretenimento e depois a capital quer tirar esse entretenimento. Porque pensa bem, quando são tributos normais, dos jogos normais, é como se estivesse apresentando os personagens do Big Brother. Tipo, você não conhece, eles estão indo pro reality, você vai conhecer eles lá. Pode se apegar? Pode, mas aí depois sua vida segue. Só que com os vitoriosos, o presidente, a capital em si, cometeu um erro gigantesco. Por quê? Esses vitoriosos já eram os bichinhos de estimação da capital. Tipo, o Finnick, ele era amante da galera ali da capital. Os outros, cada um pensa, sei lá, na Juliette. Vou dar um exemplo totalmente bobo. Todo mundo, depois que a Juliette saiu do programa, já tá acostumado com ela. Ela foi ali um objeto do programa Big Brother Brasil. Ninguém conhecia ela, passaram a conhecer. Agora ela já é queridinha de muita gente. Pensa aqui no livro, esses queridinhos todos sendo tirados deles assim, sem mais nem menos, porque eu acho isso muito legal, que assim, os vitoriosos dos jogos, eles nunca mais têm paz nem sossego, só que alguns deram os pulos dele, tipo o Finnick. Ele tinha muita beleza, ganhou os jogos, foi pra capital, fazer a vida dele na capital, apesar de, né, ele foi muito abusado, ele nunca gostou de fazer isso, igual ele falou pra Katniss, as pessoas aqui não me pagam com dinheiro, elas me pagam com segredos, mas ele foi muito esperto, porque ele tinha muita gente da capital nas mãos dele, os do Distrito 2 também, se eu não me engano, a própria Enobária, então eles viraram o símbolo do entretenimento ali na capital, o circo do pão e circo, e aí do nada a capital quer tirar isso deles, então até eles começam a ficar putos com isso, porque tipo assim, vocês não falaram que eles eram vitoriosos, a gente não assistiu o jogo, não torceu, não apostou neles, e agora eles vão voltar pra lá, e aí, como que a gente fica? E quando o Pita fala que a Katniss está grávida, aí acabou, gente, porque existe um limite pra barbárie. Lembra que eu falei lá no vlog 1 que não existiam regras nos jogos vorazes, mas você não podia cometer canibalismo. Você pode até matar, mas comer o corpo não. Aqui a gente chega num impasse desse. Você pode até mandar as pessoas pra morte, mas aí mandar grávida pegou num ponto aqui pra capital que já foi um pouco demais. E isso tudo ao vivo. E se não bastasse a Katniss já ser o problema ali do presidente, os outros vitoriosos estão sentindo a mesma coisa. A Katniss até fala aqui: essa é a primeira vez que eu percebo a profundidade da traição sentida entre os vitoriosos e a raiva que a acompanha. Mas eles são muito espertos, fantasticamente espertos em relação a como devem jogar esse jogo, porque tudo se reflete no governo e no presidente Snow em particular. Então, tipo assim, eles também estão putos, e eles já chegaram num ponto que eles não ligam mais se eles tiverem que falar alguma coisa ali. E aí eles começam realmente, nos 3 minutos que eles têm de entrevista, Cashmere dá o pontapé inicial com um discurso sobre como ela simplesmente não consegue parar de chorar quando pensa em como as pessoas na capital devem estar sofrendo porque nos perderão. Imagina o pessoal da capital ouvindo isso. É exatamente isso. E aí, cada um vai falando alguma coisa. Só que o último, gente, ferrou muito pro Snow. Muito bem feito. Jeff vem logo atrás dela e insiste que o presidente poderia mudar o massacre se assim quisesse. Mas ele não deve achar que isso tenha grande importância para muita gente. Ou seja, tá falando ao vivo que o presidente não tá nem aí pra galera da capital, porque tá mandando as pessoas que a capital gosta e se apegou durante esses anos todos de novo pra arena. Gente, tinha que ter um ponto de vista do Snow nesse momento, porque ele deve ter caído no chão duro, desmaiado de ódio. E aí, como se já não fosse o suficiente, o pessoal da plateia chorando e gritando e começando a cair na real, né, do que tá acontecendo. E aí, gente, a Johanna, ai meu Deus do céu, ela é muito foda, né? Ela também fala que se estressa e grita, mas tem alguém aqui que fala assim: quem é? Deixa eu ver. É o Cider, do Distrito 11. Ele fala assim: se o presidente é mesmo tão poderoso, por que ele não muda o massacre? E isso vai acordando as pessoas, porque realmente, se é o presidente que ele tem tudo nas mãos, tem todo o poder, por que ele não cancela então esse massacre? Se as pessoas da capital são tão importantes, se os jogos são tão importantes, por que ele continua deixando isso acontecer? E aí o povo vai acordando. E é o Caesar Flickerman que apresenta o programa, ele não sabe o que fazer, porque o povo tá em polvorosa, os vitoriosos não param de falar, e aí pra completar, no final, eles deram as... antes disso ainda, gente, nossa, muito bom. O vestido de noiva da Katniss virou um
tordo. Gente, o Cina, ele é doido, ele mesmo se matou. Ele já sabia que isso ia acontecer, então o presidente exigiu que a Katniss fosse vestida de noiva, mas ele não contava que o vestido dela de noiva ia virar um tordo com asas. Ele não contava que o Peeta ia inventar que ela estava grávida. Ele não contava que os vitoriosos iam cometer esse ato de rebeldia, porque tá todo mundo puto. Então, assim, gente, se ele tinha alguma esperança de, tipo assim, mandar a Katniss e Peeta de novo pra arena e acabar com ela ali, ele conseguiu esse feito, mas até aí só, porque já era, tudo que podia ser inflamado já foi inflamado. E como isso aqui estava sendo exibido ao vivo, quando os vitoriosos se deram as mãos, eles cortaram, mas até certo ponto, né, você corta depois de alguns segundos. Então, essa cena é muito maravilhosa. Eu gosto muito dessa cena no filme também. E aí já temos eles indo pra arena e o Cina, infelizmente, foi executado. Eu não lembro se o Cina foi. Ele foi, né, executado. Acho que sobra só a F. A Katniss já entrou na arena abalada, né? E aí cheguei na parte 3. Mas, gente, pelo amor de Deus, esses últimos capítulos aqui da parte 2, misericórdia, bom demais, bom demais. E agora eles vão entrar pra arena. E aí eu quase chorei na despedida do Haymitch com eles, porque aí ele falou, o Peeta perguntou se tem um último conselho, aí ele repetiu o que ele disse lá no livro 1, fiquem vivos. E aí é isso, gente, se eu tinha alguma dúvida de que talvez essa segunda parte fosse um pouquinho repetitiva, não é. Repete esse momento de que eles precisam passar por todos aqueles protocolos para voltar para a arena, mas tanta coisa acontece, tanta coisa de diferente, que é assim, só um detalhe. Eu não consigo nem ter, assim, opinião, sabe, de colocar algum defeito aqui, algum ponto, algum contra, porque, nossa, a autora mandou bem demais. Eu não faria nada diferente aqui, porque não teria outra forma, né, de, sei lá, de tentar matar a Katniss de novo, que não fosse numa arena. O próprio presidente disse que daria muito na cara, e aí tem esse negócio do massacre, então não tinha como não ser na arena. E já sabendo o que vai acontecer aqui pra frente, porque durante esse momento que eles estão voltando pra arena, de massacre e tal, outras coisas estão sendo maquinadas, né? Porque, olha, eu indo pra frente de novo, mas a gente sabe que tudo isso é um grande truque, o presidente está sendo enganado porque a Katniss vai ser resgatada da arena. Eles vão aproveitar realmente esse momento que tá todo mundo ali. A revolução começou, gente. Muito assim, por debaixo dos panos, ali dentro da capital mesmo, mas já tá acontecendo, já tá em curso. O Haymitch já sabia, o Finnick já sabia, só quem não sabia era a Katniss e o Peeta mesmo, porque muita gente sabia. O próprio idealizador do jogo, que é o Plutarch, né, que ele tá ali no meio da coisa toda. Então, assim, é sensacional. Eu volto para fazer a atualização da parte 3 com vocês e provavelmente para falar as minhas considerações finais. Mas, assim, meu Deus. Bom, posso dizer com sinceridade que esse é o meu livro favorito. A forma como ele é conduzido, nada acontece como planejado, mas mesmo assim o objetivo é alcançado. É fenomenal. Eu nem atualizei a parte 3 porque eu li tão rápido. O plano mesmo de sair da arena dura poucas horas. Então, assim, já tem a explosão, ela já é resgatada, aí ela fica um tempo desacordada e quando ela acorda é só porrada. Ela descobre que existe um plano para tirar ela de lá, né, da arena, que o Peeta foi capturado pela capital e de repente chega o Gale e fala que eles estão indo para o Distrito 13 porque o Distrito 12 não existe mais e acaba o livro. E falando em arena, no livro 2 aqui no Em Chamas, a gente pensa que vai se repetir uma arena, né, porque eles voltam para os jogos e tal. Mas nessa é totalmente diferente. Essa arena ela é muito mais perigosa, muito mais interativa. E a gente realmente não tem certeza se a Katniss vai sobreviver, até porque ela faz um monte de alianças ali. E aí a gente fica pensando, meu Deus, ou esse povo vai matar ela, ou ela vai matar esse povo. Então não é igual a primeira arena, apesar dela voltar para os jogos. E acho também que as mortes aqui são muito mais doloridas, porque ao contrário do primeiro, no primeiro a gente conheceu os tributos muito superficialmente, né? A gente sabe de onde eles vêm e tudo, mas agora a gente tem toda uma história. Por exemplo, a Megs, que se ofereceu para ir no lugar da Anne, a Iris, que é inteligente, que é amiga do Beat, a própria Johanna, que não morreu, mas foi pega pela capital, né? O Cina, que desafiou a capital sem medo nenhum, que aliás eu acho que é uma perda irreparável. Então a gente fica muito apegada nessa galera, nessa segunda arena e... Ai. E o bom, né, dessa história, as mortes vão acontecer. A autora não tem pena, a gente já sabe bem, né, visto o terceiro livro.
É causa e consequência, não tem nada suavizado, nada. E também os momentos finais são sensacionais. Essa arena, ela passa muito rápido, totalmente diferente da primeira. E engraçado que nessa tem muito mais coisas, eles passam por muito mais coisas dentro da arena, muito mais desafios, muito mais morte de pessoas próximas a eles, mas os últimos capítulos, do momento que eles começam a montar o plano, é pura tensão. Mas quando a Katniss joga a flecha, meu Deus, aquela garra caindo em cima dela, aquela cena no filme é perfeita. Eu lembro que quando eu vi no cinema, eu me arrepiei todinha, porque eu acho aquela cena maravilhosa, tanto no livro quanto no filme. Mas no filme fica mais evidente porque ela aponta a flecha para a câmera e do outro lado tá o presidente, ou seja, ela tá apontando a câmera para quem realmente é o inimigo, que o Phoenix chega e pergunta, fala para ela lembrar quem é o inimigo, né? Então agora a revolução tá montada. Por quê? Agora a Katniss escapou da arena, da capital, os próprios idealizadores dos jogos, o Plutarch, né, tá ali com ela. Ou seja, ela também não teve muita escolha. Fizeram um plano sem ela saber, ela se sentiu muito usada. E ela enfatiza isso quando ela parte pra cima do Remit, né? Que ela foi traída e usada novamente. Ela dá um surto ali com ele, vai pra cima dele. E também tem o final perfeito com o Gale anunciando que o Distrito 12 não existe mais. Gente, essa história toda tá muito bem amarrada, mas também tá muito aberta, porque de fato aconteceram muitas coisas que não tem como ser resolvidas aqui nesse livro, e nem mesmo a Katniss sabe qual o rumo agora. Ou seja, claro que tem que ler a esperança pra gente saber, e fica aquela coisa, meu Deus do céu, o que vai acontecer? De novo a Katniss escapou, de novo, sabe? É meu favorito pela forma como as consequências do ato dela lá em Jogos Vorazes refletem na vida dela. Ela percebe que talvez ela nunca vá ter paz. Ela tá presa de novo, sendo usada em um novo jogo. No filme tem uma fala do Haymitch, que ele fala que ninguém vence os jogos de fato, que existem sobreviventes, mas ninguém vence realmente. E é isso, ela não pode mais viver a vida dela em paz, porque tudo que ela faz tem que ser calculado, tudo que ela fazia antes de voltar para essa arena, né? Por causa daquele lance lá com o Pita. E ao mesmo tempo para ela foi ainda pior. Ou não, né? Mais pra frente a gente vê que outros vencedores também sofreram muito depois de ganhar. Todo mundo só via a vida deles como os vencedores dos Jogos Vorazes, mas, por exemplo, o próprio Finnick, a gente vai ver isso lá no livro 3. O que aconteceu com ele depois que ele venceu os jogos, como ele foi usado novamente pela capital como um produto, como mais uma peça nos jogos. Enobaria também, e a própria Katniss, o Pita. Enfim, a Katniss se dá conta que realmente ela não venceu nada, muito pelo contrário, ela só sai perdendo. Mas e você, me fala qual dos dois é o seu favorito? O meu é esse, pela complexidade que a história vai tomando. As nuances políticas, a própria Katniss se dando conta disso, então o meu, sem sombra de dúvidas, é o Em Chamas, e talvez depois seja a Esperança. Eu acho que Jogos Vorazes é aquilo, ele só abre assim o mundo pra gente, mas de uma forma muito completa, né? Não é nada raso, mas acho que é porque aqui no segundo a gente tem o que acontece depois, né? O que vem no pós. E pelo fato de que eles estarem armando uma revolução, ai, sei lá, eu acho esse mais emocionante, mais eletrizante, eu acho a arena mais perigosa, apesar dela passar muito rápido. Eu acho que dá pra gente se conectar mais com os outros personagens, que são os outros tributos. Que eu acho que dá pra gente se conectar mais com os outros personagens, que são os outros tributos, e a gente fica mais apegada a eles, porque no próximo livro eles vão voltar também, né? Acho que é até por isso, na verdade, ela não aprofundou tanto os outros tributos em Jogos Vorazes, porque a diferença que eles iam fazer pra história era muito pouca, já que eles iam ter que morrer mesmo, e aqui não. Morreram alguns, mas, por exemplo, o Finnick. Finnick foi resgatado acho que Finnick e Katniss só, né? E a Johanna e o Pita foram... Ah, e o Beach foi resgatado também. Johanna e Pita e Enobaria foram pegos pela capital, mas eu lembro que a Enobaria não quer saber de revolução, ela quer ficar do lado da capital mesmo, então depois ela nem é resgatada, apesar dela estar inclusa lá na lista da Katniss para receber o perdão, e os outros morreram. E aí, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vlog. Eu dei o meu melhor para tentar gravar, mas realmente na parte 3 eu me empolguei tanto que quando eu vi já tava terminando, não tinha pegado a câmera, e aí eu pensei em sentar aqui e falar para vocês as minhas impressões finais, mas eu acho
que durante o vlog aí tá dando pra pegar certinho o que eu quis transmitir, o que aconteceu na história também. Se ficou alguma dúvida a respeito da trilogia, teve gente que foi conversar comigo lá no Instagram perguntando algumas coisas, porque assistiu o vídeo, mas não tinha lido o livro, eu esqueci de falar alguma coisa. Mas como esse vídeo não é focado em resumão, eu falo bem por cima, assim, o que eu tô sentindo mesmo no momento da leitura. Então, se eu esqueci alguma coisa, se você ficou com dúvida, pode me perguntar, deixa aqui nos comentários. Se ainda não avaliou esse vídeo, clica aqui no like, clica na marca d'água também para se inscrever no canal. O link para compra de todos os livros está aqui embaixo e até o próximo vídeo, quando a gente vai falar de Esperança e o final aí da trilogia.